está aí sempre parado. Vamos falar de Sansão, de São Paulo, que pode ter o Luciano agora de volta para esse clássico, que para o São Paulo é bem importante vencer para continuar com uma vantagem boa na liderança. Exato. Boa noite, Karine. Boa noite, Pet, Casão. Quando eu recebi a notícia que o Casão estaria no programa, eu sabia que eu ia ser cobrado, mas eu tô treinando. Eu prometo que vai sair esse violão com a Rita Lee, uma promessa minha aqui. Vamos combinar direito, quando o Casão voltar e eu também, eu toco. Mas vamos falar do São Paulo que, como você bem disse, Karine, pode ter o Luciano, ele ainda é uma dúvida. Ele fez um treino na tarde de hoje, mas treinou só uma parte, ele não treinou o tempo inteiro. Então o São Paulo ainda trata ele como dúvida, pode ser que ele seja utilizado ali no segundo tempo, eu não acredito que ele seja utilizado desde o início. E aí tem o retorno do Pablo. O Pablo também estava lesionado e retornou a treinar, diferentemente do Luciano, ele treinou o tempo inteiro. E aí a gente fica na dúvida se vai o Pablo ou o Vitor Bueno. O Vitor Bueno jogou contra o Bragantino, foi o titular no lugar do Luciano, só que não teve uma boa apresentação. Até o segundo gol do Bragantino, né, o segundo gol dos 4 que o Bragantino fez, foi um erro de passe do Vitor Bueno lá na frente, lá no ataque. Então a gente tem essa dúvida e algumas outras aí, né, como por exemplo, quem vai jogar ali do lado do Arboleda, que o Arboleda retorna ao time do São Paulo, depois de um problema, de uma fadiga muscular, e aí também a gente tem a dúvida, vai o Léo ou vai o Diego Costa? Hoje, o Léo, por ser canhoto e jogar pelo lado esquerdo do campo, o Arboleda joga no direito, o Léo é o favorito. Então a gente fica com essas duas dúvidas, uma na zaga e outra no ataque. Casão, Pet, vou passar para você aqui a bola, já que você está pertinho do Eduardo, a bola vai redondinha para você. Falar sobre esse clássico Sansão, sobre essas informações que ele trouxe do São Paulo especificamente, né? Exatamente, eu ia fazer uma pergunta, mas aí depois lembrei que não tem como. Ia perguntar uma coisa que é impossível, se o Tietchan vai jogar. Não vai jogar por expulso, né? Mas depois daquele episódio, se não tivesse sido expulso, seria uma pergunta um pouco mais lógica para provocar. Mas exatamente eu queria saber, ele está falando coisa do São Paulo, mas e o Santos já revelou, já temos indícios como que vai Santos nesse jogo? Vai realmente poupar muitos jogadores, os seus principais? Já tem algum posicionamento sobre o Santos, né? Os setoristas do Santos, né, o Bruno Gilfrido e o Gabriel dos Santos, aqui do GE, a provável escalação que divulgaram hoje no site do GE, é um mistão. Vai alguns jogadores, os garotos que estão ali revelados da base. Provavelmente o Marinho não joga. No gol, né, vai o John. O John, na verdade, está com Covid, então ele não vai poder jogar. Então tem algumas mudanças aí nesse time do Santos, provavelmente um mistão. No começo do programa vocês até falaram, né, não lembro se foi o Pet, que o São Paulo tem essa sorte, entre aspas, de pegar um Santos praticamente desfigurado, porque está de olho na Libertadores. Então, sim, tem essa vantagem. Mas, como a gente sabe, né, aquela velha história de clássico é clássico, não importa quem esteja em campo, e o Santos está mostrando que esses garotos podem dar conta do recado. Então, no São Paulo, eles não estão muito preocupados com isso, quem vai entrar, quem não vai. O jogo é para ganhar, porque a pressão pode aumentar. Se perde esse jogo, a pressão aumenta muito em cima do São Paulo. Eduardo, daqui a pouquinho também, só para esclarecer aqui, a gente vai falar mais de Santos, que o Eduardo é setorista do São Paulo. Setorista é uma palavra que a gente usa muito internamente. Na verdade, é repórter que fica na cola do São Paulo. Pronto, agora todo mundo entendeu, né? Ele só não toca violão pra gente, o resto ele faz. Né? Ele fica sempre ligado no São Paulo, repórter. Oi, Casão. Não, eu queria só falar uma coisa em relação ao Luciano, né? O São Paulo, na minha opinião, ele errou em levar o Luciano para o primeiro jogo contra o Grêmio. Porque o Luciano estava machucado, eles tinham que ter esperado um pouco mais e o Luciano poderia até ter jogado o segundo em umas condições boas, estando em condições. Atrapalhou a recuperação do Luciano e, consequentemente, atrapalhou o time, porque ele era o principal jogador naquele momento, continua sendo o principal jogador. Tem que ver que nem se ele treinou só um pouco, em que pé está essa contusão dele, como que ele está? Vale a pena arriscar novamente, colocar o Luciano para fazer um jogo super importante, uma cobrança de vitória como esse, e correndo o risco de a lesão se abrir de novo? Então é uma coisa que eu fico pensando, porque, na minha opinião, foi precoce a tentativa de fazer o Luciano jogar. Eduardo,
A gente separou aqui uma reportagem do GE. Globo, que foi escrita pelo Emílio Bota, repórter também que trabalha com a gente, e que você sugeriu trazer como pauta debate aqui para o Troca de Passes. Ontem a gente falou bastante sobre essa postura do Fernando Diniz, o Pet até acabou citando também ali a confusão com o Tietê. O Tietê foi expulso por outra coisa, nada a ver com a discussão com o Diniz. Mas a gente mostrou aqui também a repercussão, o próprio Tietê botou nas redes sociais pedindo desculpa pela expulsão, mas não falou nada do incidente ali com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz disse que isso seria tratado internamente, no clube, enfim. Mas tem essa reportagem aqui e eu queria que você falasse mais sobre esse texto escrito pelo Emílio Bota. Pois é, Karine, eu sugeri esse texto porque realmente foi uma matéria muito bem feita pelo Emílio. Ele escutou diversos jogadores que já passaram pelas mãos do Diniz, principalmente no interior de São Paulo. Ele então pegou jogadores ali do Atlético de Sorocaba, pegou jogadores do Audax, do Votorati, que foi o primeiro time que o Diniz dirigiu, e diversos falam que isso daí era normal do Diniz. Todos esses xingamentos, até extrapolar um pouco os xingamentos como foi com o Tietê, na visão de muitos, passou do ponto, era algo normal. Tem um relato de um ex-zagueiro do Audax, que ele diz que quando viu a cena na Globo, ele deu risada. Ele estava assistindo o jogo e deu risada, porque falou, é a mesma coisa que aconteceu no Audax, os mesmos xingamentos. Ele chamava já o Tietê de perninha, de mimadinho, eles tinham essa relação desde sempre. E eu conversei com algumas pessoas depois desse incidente para saber, né, essa relação do Diniz e do Tietê. Quando o Tietê estava na Ucrânia, o Diniz era uma pessoa que o Tietê ligava para pedir conselhos. Então eles têm uma amizade muito grande, uma amizade muito forte. E pelos relatos que o Emílio ouviu, todos os jogadores que já foram de alguma forma cobrados de uma forma mais ríspida pelo Diniz, viraram amigos ou dizem, é o melhor treinador que eu já tive na vida. É quase uma unanimidade. Então é muito engraçado, né, a gente ver essa relação. É um xingamento, olha a cara do Diniz nessa imagem, como ele fica nervoso. Mas ao mesmo tempo todos o consideram o melhor treinador, o que consegue extrair mais dos jogadores. Então, assim, no nosso modo de ver, pode soar um pouco pesado demais, uma cobrança exagerada. Mas os jogadores que conhecem o Diniz falam que isso é normal, é o estilo dele. E aí, só complementar essa informação, hoje teve a representação do São Paulo e todos os jogadores tiveram uma reunião com o Diniz a portas fechadas, como é habitual. Só que hoje demorou um pouquinho mais essa conversa. É aquela conversa ali, o Pet e o Casão vão saber, aquela conversa pré-jogo para mostrar vídeos do adversário, mas também teve uma conversa sobre diversos temas e provavelmente esse tema do Tietê foi abordado. Pelo que eu sei, não teve uma conversa particular do Tietê com o Diniz, foi mesmo esse coletivo. Ou seja, o Diniz ele tem esse jeitão, mas ele é como se fosse um pai de todos os jogadores, não criou um clima ruim. Hoje a representação foi normal, todo mundo bem, o Tietê treinou normalmente, claro, no time reserva, ele não vai jogar porque está expulso, então não teve nenhum atrito, não passou daquilo. Acabou o jogo, acabou a discussão. Nessa reportagem aqui do Emílio, só para a gente frisar, que eu achei interessante, que ele também ressaltou que o Fernando Diniz é formado em psicologia pela Universidade de São Marcos, com o projeto de conclusão de curso tendo como tema a função de um técnico de futebol. Diniz costuma dizer que seu trabalho com os atletas é baseado na formação do cidadão acima da carreira no futebol. Vou passar essa bola agora para o Casão. Eu queria a tua opinião, Casão, diante do que a gente viu em campo e também você que conhece muito bem os bastidores, como o Pet, já esteve no gramado, e essa reportagem que é muito bacana que a gente trouxe aqui a pedido do Eduardo. Assim, para mim, passou do ponto, não foi uma coisa normal, na minha opinião, foi exagerado, até pelas palavras que foram feitas, que o Diniz falou, e eu pensando hoje, desde quando voltou os campeonatos no Brasil, sem público, obviamente, com o microfone do lado do banco de todos os treinadores e todos os jogos, a TV Globo, a Sport TV, Premier, já fiz jogos em vários tipos, o Pet também, foi a primeira vez que chamou a atenção um comportamento de um treinador na beira do gramado discutindo com o jogador, desde quando voltou o campeonato sem público. Então, só por aí já mostra que não foi uma relação normal, porque senão outros treinadores já poderiam ter tido um comportamento desse tipo que tivesse chamado a atenção da imprensa e ter colocado essa questão em pauta. Aconteceu na quarta-feira com o Diniz, passou do ponto, na minha opinião. Falou coisas que não se fala para um jogador dentro do campo.
chamar o jogador de ingrato e de mascaradinho durante uma partida, o que você vai atrair? Você acha que você vai mexer com o brilho do jogador? Com todo mundo ouvindo, sabendo o que vai passar na TV? Isso aí é uma questão de vergonha para o jogador e uma certa desmoralização. Você pode falar palavrão, você pode gritar com ele para marcar, cobrar dele uma coisa que ele não está fazendo que você pediu, chutar mais no gol, falar que está jogando mal, falar que se não correr vai sair do jogo, pode falar qualquer coisa, mas a partir do ponto que você fica insistindo num assunto que para mim não faz nenhum sentido dentro de uma partida de futebol, gratidão, ser ingrato, cobrar gratidão na hora de um jogo, adrenalina correndo, uma partida de futebol. O que o Diniz esperava do Tietchan? Que ele parasse e falasse assim: muito obrigado, Diniz, realmente eu tenho gratidão por você. Isso aí não existe. A cobrança é para motivar o jogador. Para mim, o Diniz passou do ponto mesmo. Eu nunca trabalhei com um treinador que tivesse um comportamento como esse. Nunca presenciei com outros jogadores do meu lado, ou adversário, eu nunca presenciei. Mas com o Diniz, eu já vi e não foi a primeira vez. O zagueiro do Audax, eu não sei qual é o zagueiro do Audax que participou, mas quando eu fiz um jogo, acho que a final do campeonato Santos e Audax, ele pegou um jogador, um zagueiro do Audax, num tempo para beber água, que estava calor, que assim, eu olhei aquilo lá, eu não acreditei o que ele fez com o jogador. E falar, Karine, que não teve influência a expulsão do Tietchan com o que o Diniz falou naquele momento, vamos pensar o seguinte, da seguinte maneira: tudo aquilo que o Diniz falou foi durante o jogo, sabendo que as câmeras iam pegar e todo mundo ia ver. Pensa no vestiário, quando ninguém está vendo nada, o que ele pode ter falado para o Tietchan, né? Não dá para garantir que teve uma influência no emocional do Tietchan, como também não dá para garantir que não teve uma influência no Tietchan. Só que é o seguinte: o jogador que ele deu uma desmoralizada no primeiro tempo, 15 minutos do segundo tempo foi expulso, né? Então, assim, não dá para ter certeza, mas dá para colocar em pauta essa discussão. Vale a pena você passar do ponto com um jogador de futebol, numa partida que o time está perdendo, que o jogador já está nervoso lá em campo? Eu acho que não vale a pena e eu acho que passou do ponto. Não gostei do que eu vi. Realmente também concordo com o Casão, passou do ponto. Eu acho que ninguém gosta de trabalhar com um líder te desmoralizando, né? Te botando para baixo, te colocando realmente num lugar que não é o seu, né? O líder tem que, ao contrário, não elogiar, mas tem que abrir o caminho para aquela pessoa, enfim, conversar depois. Xingamento, vai ter um xingamento de corre mais, aquela coisa toda que o Casão já falou. A gente já viu isso, inclusive, várias vezes aí no futebol. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.